gravando. Como eu não Espero que sim. divulguei, como eu não divulguei isso pra ninguém, não deve ter ninguém assistindo, mas é só um teste. Eu tô testando o Hangout pela primeira vez, tô testando esse formato de gravar regularmente meia horinha toda semana, toda vez. Vamos ver se dá certo. E aí, Anand, beleza? Tranquilo, eu tô numa boa. Estou feliz de voltar a gravar e falar de RPG. Bom, você tem jogado Ars Mágica, né? Quantas sessões de jogo você tem por semana? 8? Não, não. Sessão por semana, na verdade, são duas. A gente tem duas campanhas que alternam em finais de semana e eu tô com a sorte de conseguir mestrar para uma galera no trabalho. Então, segunda-feira, no final do dia, a gente se junta lá numa das salas de reunião e joga RPG. O chefe participa também, porque seria a melhor coisa, né, cara? Ele tá louco pra jogar aquele dia, ele dispensa todo mundo mais cedo. Não, a galera não tem problema de horário. A gente começa a jogar às 6:30. Normalmente tá todo mundo lá. Ó, legal, e vai até que horas? A ideia é jogar sempre, mas jogar pouco. Então a gente começa às 6:30 e termina por volta das 8:30, né? São sessões de 2 horas. Mas tem funcionado bem. Não é que nem o pessoal da Wizard of the Coast que eles jogam na hora do almoço? É similar, assim, que é aquela coisa de você jogar um pouquinho sempre do que em vez de você jogar uma vez a cada 2 meses virando final de semana, né? Eu acho que na verdade rende muito mais. Saquei, você tem toda a razão. Eu joguei via Skype por, acho que deu um ano de jogo. A gente jogava uma hora toda noite e era cansativo como parecia que eu tava jogando 3 horas, entendeu? Era bem cansativo jogar por Skype. Mas era uma hora, não toda noite, desculpa, toda semana, uma hora por semana, mas tinha semana que a gente conseguia jogar 2, 3 vezes. Uhum. Rendia pra caramba. Às vezes rendia mais do que, tipo assim, sabe, uma hora por semana, como todo mundo só tinha aquela hora e chega, vamos jogar, liga logo esse negócio, não tinha enrolação, então às vezes rendia tanto quanto um jogo de semana, por exemplo, que eu jogo domingo de manhã, eu marco às 8. O pessoal chega 15 para as 9. Até a gente começar a jogar, já são 9:30. Então a gente tem que parar de jogar meio-dia, então às vezes não rende tanto assim. Eu gosto mais porque eu me encontro com meus Claro. amigos, né? É uma desculpa semanal para bater papo. Assim. Tanto é que quando às vezes não deu o grupo certinho, a gente tá jogando um jogo assim, a continuação do domingo anterior. Não veio todo mundo, a gente vai jogar um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas. É a desculpa para se encontrar. Não é aquele estresse assim, ai, tem que jogar RPG e tem que ganhar XP logo, sabe? Uhum, Já passei claro. dessa época já. Então, às vezes a gente fala assim, vamos só ver um filme. É que domingo de manhã ninguém tem vontade de ver filme, mas enfim. Se der certo, agora que chegou minha mesa hoje, uma mesa quadrada, sabe Sei, aquelas aquelas mesas de são 8 lugares? as melhores para jogar board games. É, exatamente. Agora eu posso comprar as expansões do Arkham Horror, porque até hoje eu tenho uma expansão só. Que não é daquelas que tem mapa, entendeu? Porque não dá pra colocar mais de uma. A mesa que eu tinha, mal cabe. Tá vendo aqui atrás, ó? Uhum. Eu tinha essa mesa de praia vagabunda aí, cara. Você colocava o tabuleiro do Arkham Horror, acabou a mesa, entendeu? Não tinha espaço pra colocar os personagens. Tinha que colocar os personagens de Segurar na lado. mão, assim, pega umas pranchetas para segurar sua ficha. Pois é. Tinha que ficar dessas mesinhas de lado, assim. Agora não. Agora dá pra abrir 4 tabuleiros do Arkham Horror em cima da mesa. Tá ótimo. Uma coisa que eu já reparei hoje que vai ser engraçado é almoço, por exemplo, que eu e a Luciana, a gente tomou café no cantinho da mesa. Deu numa quina, o outro na mesma quina do outro lado, porque eu espalhei as coisas do café e pensei, putz, caramba, vai ficar um tal do me passa o sal, né? Porque tá Uhum. longe na mesa. Um lord inglês com sua família real. Bom, o jogo que você está jogando no trabalho é Ars Mágica. Isso, na verdade a gente começou com o grupo que eu jogava D&D, eles sempre jogaram Ars Mágica, sempre foi um jogo que eles gostavam, mas que eu nunca tive muito interesse. E aí a gente parou de jogar D&D, assim, depois que a gente terminou a nossa campanha lá, o Escamas Púrpura, e aí, enfim, o pessoal continuou jogando Ars Mágica, depois que bateu aquela carência de RPG, eu falei, então vou jogar com vocês. E eu me apaixonei muito pelo sistema, assim, foi realmente uma paixão forte. Hoje eu já tenho, assim, ao longo de, sei lá, 2 anos, eu já tenho todos os livros que saíram, ever, de Ars Mágica, e até hoje estou lendo, fanático, e eu acho que você só completa essa sua experiência com um sistema de RPG depois que você mestra, né? Eu acho que depois que eu aprendi tudo como jogador, assim, e me senti confortável, eu comecei a mestrar, e o pessoal lá do trabalho tem gostado bastante também, né? Que sai um pouco daquele arroz com feijão do D&D que eu estava acostumado, que é muito mais focado em combate e esse tipo de coisa. Tô te desconcentrando com meus props?
Não, não. Tô acostumado já, cara. Hangouts é arroz com feijão na minha vida. Que bobagem esse negócio. A gente pode botar as risadinhas se você quiser também. Mas isso fica na gravação. Ah, tudo bem, o pessoal sabe, tipo assim, se isso aqui der certo, eu vou começar a avisar publicamente, tipo, antes, ó, vai ter o Hangout e tal. Vamos ver se dá certo. Porque o meu projeto, minha ambição é gravar pelos próximos 6 meses, a temporada 2013 do Vozes. Vai começar agora essa gravação e uma outra que eu vou fazer ao vivo na segunda-feira, com a galera aqui em volta no meu escritório. Estreia, né, dá o pontapé inicial na temporada 2013. Isso é que nem carro, não é que nem carro, porque carro é junho de 2012 já tem o modelo 2013, né? Mas pelos próximos 6 meses eu quero ter 2 episódios por semana. Então a única maneira disso acontecer é gravar ao vivo, curtinho, tipo, não vamos gravar aqui meia hora, vamos bater papo sobre alguma coisa. O que você jogou essa semana? O que eu joguei essa semana? O que você comprou algum livro novo? Você viu algum lançamento novo? Bater papo sem compromisso, sem muita pauta, sabe? Às vezes com um assunto norteador, assim. E acabou, eu pego esse áudio e ponho como MP3. É impossível para mim editar isso tudo ao longo da semana. Então, pensa nisso. Foi você que falou? Não foi. Foi alguém que falou assim, então vai ser tipo rádio. Mas dá pra fazer. E tem aplicativos aqui do Hangout que você pode colocar, assim como tem esses barulhinhos desses efeitos, tem outros que você inclusive põe em suas MP3, você quer botar a música do Marcus Klein, né, que é o compositor da Marcus Klein. Isso. Você pode colocar, fazer aberturinha bacana, dá pra você botar, por exemplo, você consegue compartilhar sua tela, então se você quiser mostrar, por exemplo, um livro em PDF que você comprou, ou uma imagem bacana de alguma coisa, assim, enquanto você não estiver violando copyright de ninguém, cara, dá pra você fazer coisas bem bacanas com o Hangout. Legal. Além dos ouvintes poderem participar também, eventualmente. A única parte que eu não tô gostando é isso de eu não conseguir capturar o áudio aqui no meu computador, porque como não é um app que está instalado no computador, o áudio hijack ele não pega, ele não tá vendo, né? Então vai tentando, algum aplicativo deve fazer. Porque eu vou estar dependendo de depois extrair esse MP3 do YouTube. Mas se a qualidade for boa, né? Não tem tanto problema assim. Porque eu tenho no GarageBand já tem um modelinho prontinho assim, né? Tem a música, é onde ela desce, aí eu jogo lá o áudio, tenho as coisas. Então tipo assim, no começo, cara, deve ter acontecido com você também. Nos primeiros meses, assim, era tipo 6 horas para editar um áudio de 1 hora, né? E você derrubava o áudio de 1h30 para 45 minutos. Hoje eu gravo um Games Dirty Talk, que é um que precisa de edição, porque como é Skype, você fala a atenção da pessoa e tal. Às vezes acontece muito a gente lembrar de um negócio lá na frente da notícia, lá de trás, então tem que pegar aquele pedaço. Eu acho que é o único podcast que tem edição que eu gravo ultimamente. Um episódio de 1 hora eu levo 1h30. Tá pronto, já tá no ar com a show notes, entendeu? Então você vai se acostumando, o processo fica toque de caixa. Eu tava assim, lá do episódio 20 pra frente do Rolando 20, acho que tava nessa vibe aí também. O seu óculos é lindo, cara, é da Chili Beans? Tô ficando parecendo a cara do Johnny Depp aqui. Wish. Bom, e o outro grupo de Ars Mágica que você montou em casa, é isso? Na verdade é esse mesmo grupo, na verdade, os dois que a gente joga de final de semana é o mesmo grupo, a gente só alterna a campanha. Só 2 DMs diferentes. São as mesmas pessoas. Uhum. E o seu é... tá, então não são os mesmos personagens, né? Senão eu diria, o personagem tá lá, não. Os personagens a galera pode conferir lá no arsmagica.com.br. Tem todos os personagens, os NPCs, tem a história deles com ficha, então quem tem curiosidade até de conhecer um pouco do sistema... porque eu acho que uma excelente maneira também de você pegar a vibe de um sistema é dar uma olhada na ficha de personagem, né? Então lá dá pra fazer isso bem. Eu tô vendo a gente brincar com os negócios do Hangout aqui, eu lembrei que uma coisa que eu quase nunca uso, que é o Messengers e o FaceTime do iMac, porque eu conheço 3 pessoas que têm iMac, né? E meu bigode ficou preso no microfone. E ele tem um efeito de... Não tem essas coisas de colocar Tem assim um negocinho bobinho de rolar na cabeça, passarinho na cabeça, sabe? Tem um efeito que é assim, eu saio e ele pega o meu fundo como se fosse tela azul, sabe? Chroma key fake, assim, Exatamente. Aí eu volto, né? Eu tenho inclusive deixar a cadeira aqui. Aí eu volto, ele faz assim, claro que os primeiros 3 que eu coloquei lá é algum corredor da Enterprise ou a ponte de comando.
Não, mas até aí, lá no trabalho, praticamente todo mundo tem Mac e ninguém usa FaceTime, Messenger e esses aplicativos. Quem usa mais é minha mulher, porque os sobrinhos dela têm iPods. E então, pra ela conversar com eles, ela usa o FaceTime. Então ela não usa mais o telefone, sabe? Quando um deles está na casa da mãe dela, por exemplo, que os sobrinhos dela moram na mesma cidade que a avó, né? Então, às vezes, ela tá lá assim, aí a avó pergunta assim, deixa eu falar com a Luciana. Aí liga no FaceTime, então ela vai ou no iPod mesmo, ou no MacBook, aqui ela raramente usa, então ela usa pra caramba, praticamente toda semana. Eu acho que eu usei uma vez, eu usei com o... Será que eu usei com o Rubens? Agora eu não lembro se o episódio sobre a Privateer Press, a gente gravou pelo FaceTime. Eu sei que é um recurso que eu gosto muito e eu uso assim com o Rafael. Rafael do HoloCast, sabe? Que o Messages. Que eu acho que tem muito mais recurso. Mas você tem que ir pelo mínimo múltiplo comum, né? Que todo mundo tá usando. Então, Só que o Skype anda muito ruim, cara. Ele cai, tipo assim, ele fica invisível, é como se eu estivesse offline. Eu tô ouvindo a pessoa, mas ela não tá me ouvindo. De vez em quando a voz de todo mundo fica robotizada. E não tem como ser minha internet. Uma internet de 20 megabits, cara. Não tem como ser internet. Eu tô baixando coisa a 1 megabyte, aí eu desligo, vou lá, vou Skype, todo mundo com voz de robô, sabe? Tá. A pior coisa que aconteceu foi a Microsoft ter comprado o Skype. Facebook, né, cara? Bom, e cara, eu não sei nada sobre as mágicas. Eu sei duas coisas sobre as mágicas. Ok, vamos lá. Coisa é que foi o primeiro RPG do Mark Hagen e do Bill Bridges? Não foi o Bill Bridges. Como é que chama o cara? É o Jonathan Tweet. Jonathan Tweet. Quando ele foi fazer Mago Ascensão, ele pegou a Ordem de Hermes, que é a do Ars Mágica, e levou pro futuro, tendo virado... Não, Mago Ascensão foi? Ou não, foram os Tremere também. Foram os Tremere. Então como é que é o Ars Mágica tá na quinta edição? Quinta edição. Tá com a Atlas Games, já não tem nada a ver com... Ele foi da White Wolf, né, por bastante tempo, e hoje tá na Atlas. Eu acho que o Ars Mágica tem duas características que são muito fortes, que definem um sistema. Né, se você quiser, lógico, dá pra entrar num monte de detalhe, dá pra contar a história do cenário, que é, como todos os jogos do Mark Hagen, é super rico e bebe num monte de fonte, e é bem divertido. Mas eu acho que o sistema basicamente se resume a duas coisas. A primeira é o sistema de experiência dele, de XP mesmo. Que ele é um sistema que você não ganha XP por fazer coisas. Você ganha XP pelo tempo que você passa se dedicando a estudar essas coisas. Então, o jogo funciona assim. Nesse ano eu fiquei lutando com espada, lendo sobre filosofia e caçando. Então você vai ganhar XP em caça, em filosofia e etc. E aí, lógico, tem todo o sisteminha dos detalhes de quanto XP você ganha, né, uma fonte é melhor que a outra, o que você vai fazer exatamente com isso. Mas o lance não adianta você ir fazer aventura e matar monstro, que isso não dá XP. Né? Você até pode usar a aventura como uma fonte de conhecimento e de experiência, mas não necessariamente é a melhor fonte. De repente você sai para se aventurar, mas você passar um ano estudando de um livro, às vezes pode ser muito mais eficiente em termos de XP que você vai ganhar. Esse é o primeiro ponto. Né? Isso funciona para todos os personagens, independente deles serem magos, mundanos ou o que seja. O outro ponto é o sistema de magia, que é muito similar ao sistema de magia do Mago Ascensão, né, que bebeu muito nessa fonte. Né? Então, a Ordem de Hermes do Mago Ascensão é muito parecida com o sistema de magos da época feudal, né, que o jogo se baseia na Europa medieval de 1220, que é essa questão de você dividir... Eu não sei quanto você conhece do sistema do Mago Ascensão. Eu joguei por muito tempo. A primeira edição por muito tempo. Tá. Mas toma cuidado com os vários aplicativos aí, que eles podem penalizar um pouco a sua banda, tá? Eu tava tentando acessar a Wikipedia aqui para ver se eu não lembro se o Mark Hagen... Overlays Mirrored. Ok. É verdade, eu tô tão acostumado de gravar aqui com a câmera do iSight que ela automaticamente espelha você, né? Pra você se ver espelhado. Você levantar a mão certo? Exatamente. E eu não me dei conta de que tá espelhado, que apesar de estar gravando pela iSight, quem tá espelhando é o Google Plus, né? Então, eu tava tentando entrar aqui para ver na Wikipédia quem que escreveu o Mago Ascensão, se o Mark Hagen estava envolvido, ou o Jonathan Tweet, só que
quando eu estou no Hangout, ele maximiza a minha janela do Safari e some a barrinha de busca. Você tem que abrir uma janela nova aí para facilitar. Então vamos lá. Mas então, mas você lembra do sistema de magia do Mago Ascensão? A questão lá dos verbos, e as esferas, eu detestava aquilo, mas enfim. Então, ele é baseado, não é exatamente igual, né? Então, o Ars Magica, ele divide a magia, toda a magia você faz utilizando um conjunto de técnicas e formas. Então, existem 5 técnicas e 10 formas. As técnicas dizem o que você vai fazer e as formas dizem o que você vai afetar. Então, quais que são as 5 técnicas? Tem a técnica de controlar, a técnica de entender, a técnica de modificar, a técnica de criar e a técnica de destruir. Cada uma delas tem um nome em latim, porque o jogo é todo, né, é a língua que os magos falam, então tem muitos termos em latim. Então vai ser creo, rego, perdo e cada um desses nomes em latim. E as formas são realmente as formas da natureza. Então tem as formas elementais, tem corpo, né, que é tudo que vai afetar seres humanos, tem animal, que é tudo que afeta os animais, herban, que são as plantas, e por aí vai. Então, isso é um toolbox de opções que, para mim, é o que faz ser o sistema de magia mais legal que eu já joguei de longe. Porque você tem toda uma maneira de você trabalhar com essas combinações. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer fogo, eu vou fazer Creo Ignem, que é criar fogo. Mas se eu quero fazer eu ficar invisível, aí o que eu faço? Eu tenho que fazer um Perdo Imagonem. Imagonem é imagem, né? Que é tudo que os nossos sentidos percebem. Mas, enfim, se eu quiser congelar alguém, como eu faço? Você vai usar Perdo Ignem, que é você destruir Ignem, que é fogo, destruir calor. E aí você começa a ter umas construções assim muito, muito legais de ter essas ideias, né? Então, como é que eu faço, por exemplo, para curar alguém? É Creo Corpus. Né? Como eu faço para transformar alguém em sapo? É uma pessoa? Então é um Muto Corpus. Mas se você quer transformar um sapo numa pessoa, aí é Muto Animal. E como é que funciona? Você rola dado para isso e vê quantos sucessos? Como é que funciona? O sistema é simples, na verdade. Você só precisa fazer um teste, dependendo do nível da dificuldade do que você quer fazer, porque para cada técnica e cada combinação de técnica e forma, o livro te dá as dificuldades de fazer coisas, dá os guidelines, né, que são, então, por exemplo, coisas de terra, você afetar terra, a dificuldade é 2, para afetar metal, a dificuldade é 4, para afetar gemas preciosas é 5, sei lá, estou inventando os números aqui. Então isso vai te dar a matemática que faz, que é bem complicadinho, é um jogo que adora matemática, então ele tem vários subsistemas, isso é bem old school nele, né, então tem vários subsistemas dentro dos sistemas, mas aí você vai descobrir um número alvo que você soma o quanto você é bom de terra, o quanto você é bom de mútuo, e aí você tem que rolar um dado e passar. Assim. Né? Na prática não é difícil. Ele lembra um pouco o sistema do Mago, mas me parece melhor. Porque eu estava vendo esses dias um podcast. Eu estava ouvindo esses dias um podcast, não vou lembrar que podcast que é, e deixa eu silenciar o celular aqui. E o cara fala assim, você tem 2 extremos quando você pega um sistema de magia, né? Ou você tem a lista de magias, e você está limitado ao que está no livro, ou os suplementos novos, né? E você tem os sistemas do Mago, por exemplo, tem outros livros que fazem isso, que aí você pode fazer o que você quiser. Né, dependendo do que você tem lá. Você tem as esferas em Mago e o seu nível na esfera te deixa fazer o que você quiser. Então, isso gera analysis paralysis. Né? Tipo, você pode fazer tudo, então você não consegue fazer nada. A criatividade, você precisa de uma partícula, você precisa de um germen para começar. Então, você tem que ter alguma coisa que me deixe assim, eu posso fazer isso, então deixa eu ver como é que eu consigo flexibilizar ou tentar quebrar o sistema, ou usar uma magia de maneira criativa. Sabe, o mundo está cheio de história de pessoas que descobriram maneiras super criativas de usar magias do Dungeons and Dragons, só aquelas magias super restritivas que diz certinho o que você tem que fazer, o cara consegue pensar uma maneira criativa de fazer aquela magia. Tanto é que às vezes gera errata, né? Quando o cara quebra o sistema, tem que sair uma errata depois. O sistema do Mago, eu acho que ele fica assim, mas eu posso fazer tudo isso, então eu não sei o que fazer. Você se limita àquelas 3, 4 coisas que alguém te contou que dá pra fazer. Então, esse sistema pelo que você está falando, né, do sistema do Ars Magica, ele é mais pro lado do faça o que tu queres, pois é tudo da lei, mas
ele te dá o início, pelo menos, né? Você tem que juntar essas duas coisas. E ele também tem uma lista de magias, porque os magos do Ars Magica, eles têm as magias que ele faz, que chama magia espontânea, que é essa que ele vai fazer on the fly, que são bem mais difíceis de fazer, mas ele também tem as magias formuláticas, ou seja, que você vai e você estuda, eu quero aprender uma magia que transforma uma pessoa num sapo. Então você vai, você gasta tempo no laboratório, você desenvolve aquilo como uma fórmula mágica, que aí você consegue mandar ela muito mais facilmente, e o livro te dá inúmeras sugestões de magias formuláticas para cada uma das combinações de técnica e forma, que vão realmente te dar todas as ideias do que você é capaz de fazer com esse sistema. E todas essas magias formuláticas, elas podem ser feitas de maneira espontânea, só que aí é sempre bem mais difícil fazer isso espontaneamente. Então ele trabalha, ele navega bem nos dois extremos, assim, é bem impressionante. Só para aquilo que eu tinha deixado para trás que eu fiquei procurando aqui, o Mago, os designers são Stuart Wick, eu não conheço, Christopher Early, Stefan Wick, deve ser irmão, o Bill Bridges, que eu achei que ele estava no Mago Ascensão. Bill Bridges é o cara, Bill Bridges ele participou do Mago, ele fez o Fading Suns, que é um cenário que eu gosto pra caramba, Sam Chupp e Andrew Greenberg. Andrew Greenberg e Bill Bridges têm entradas aqui no Wikipedia, deixa eu ver. O Andrew Greenberg, ele é responsável também... olha, o suplemento Chicago by Night, ele é um dos desenvolvedores originais do Vampiro à Máscara. Chicago by Night foi o primeiro by Night, se não me engano. Foi. Ele trabalhou com Bill Bridges ele criou a Holistic Design com Bill Bridges, trabalhou no jogo de computador Empire of the Fading Suns, que é um jogo de computador que ninguém nunca jogou. E atualmente ele está trabalhando, ele é um designer de videogame, dá aula no Instituto de Arte de Atlanta, olha que legal. E o Bill Bridges, além de ter participado do Vampiro, Lobisomem, Vampiro não, desculpa, o Bill Bridges não fez Vampiro, ele fez Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão, e ele fundou a Holistic Design e lançou o Fading Suns junto com o Andrew Greenberg, por isso que eu estava reconhecendo. Então não teve participação do Mark Hagen? Não teve. Então eles só se inspiraram fortemente no outro RPG, que era da mesma editora, né, no caso. Pelo que eu entendi, é bastante. Bom, interessante esse negócio de licença. O Mark Hagen ainda é acreditado no livro, no Ars Magica? Sim. Porque ele junto com o Jonathan Twitters criaram o setting, criaram as regras que estão lá, toda essa mecânica de técnica e forma, isso está lá desde a primeira edição até hoje. E como é que é o cenário? Você falou que é na Idade Média. É uma Idade Média em que existe magia, existem demônios. Isso. O cenário, na verdade, ele também é bem apaixonante, assim, né? Então, a história que ele conta é que há algum tempo atrás, assim, na verdade, cerca de 700 depois de Cristo, assim, existe magia no mundo, né? E existiam magos isolados aprendendo magia no mundo inteiro. Mas eles sempre acabavam se pegando de porrada, assim, porque um queria, né, roubar a magia de outro, os sítios mágicos são limitados, né, a magia não floresce no quanto é lugar, tem alguns lugares que são mais mágicos que outros e tal. E aí teve um cara, que foi o Bonissagus, que ele desenvolveu um breakthrough mágico, assim, que foi o Parma Mágico, que é a defesa mágica. Porque até então magia não tinha defesa, magia sempre funcionava nos outros. Ele bolou um jeito de você se defender de magia. E aí ele começou a usar isso como moeda de troca para começar a criar uma ordem de magos, que foi a ordem dos magos herméticos, porque ele mesmo era um estudioso dos mercurianos, que tinha lá toda uma tradição específica de magos. Tipo alienígenas de Mercúrio, assim, do planeta Mercúrio? As pessoas que tinham culto de Hermes, que eram os descendentes. Tá. Ok. Então, Hermes, Mercúrio, né? O mesmo deus. Uhum. E aí você pega o deus grego, tira as qualidades humanas, vira o deus romano. Exato. E aí ele foi. E aí a história conta que ele vai falando com outros caras que tinham outras técnicas mágicas, e ele vai trazendo essas maneiras diferentes de fazer mágica, e ele vai hermetizando aquilo. Ele foi traduzindo aquilo para uma maneira que ele conseguisse ensinar para os outros, que foi a segunda grande contribuição do Bonissagus. Ele criou um método de você ensinar magia para outra pessoa. Então, a partir daquele momento, era possível você escrever o seu conhecimento mágico num livro e
passar esse livro para uma outra pessoa e essa outra pessoa poderia aprender também aquele seu conhecimento mágico. E aí ele criou então a Ordem de Hermes e hoje, né, que é 1220, que é quando começa a campanha, que são quase 500 anos depois da fundação da Ordem, existem 12 casas, que é a coisa dos 13 clãs, né? Porque eram 13, que aí uma foi destruída, né? Você vê todos uma foi destruída, a outra desapareceu, a outra virou malzinha. É a semente, né? Toda aquela semente lá que depois vai estar presente nos jogos da White Wolf. O interessante é que você vê isso no Fading Suns também. O Fading Suns você pode ser ou da nobreza, ou pode ser da igreja, ou pode ser das guildas dos mercadores. Aí na nobreza você tem as 5 casas principais, as guildas dos mercadores têm 5 guildas diferentes, dentro da igreja você tem 5 ordens diferentes, é a mesma coisa. Só não tem uma que foi destruída e uma que sumiu. Sempre tem lá, de alguma maneira, as classes de personagem, né? Porque aí tem uma casa que é mais de combate, tem outra casa que é mais enfim... Exatamente. Cada uma tem uma especialização. E aí tem toda essa questão, né, as casas, cada um tem algum tipo de especialização, como eu falei. A Europa medieval ela é dividida em tribunais, né, que são como a Ordem de Hermes se organiza. Então tem o Tribunal Provençal, tem o Tribunal da Normandia, o Tribunal do Reno. E ele é um RPG bem histórico. Apesar de ter toda essa coisa mágica, a magia não necessariamente é um segredo, mas ela não é um negócio na cara de todo mundo. É rara. Não é nem que é rara, ela é bem comum para os magos que estão inseridos nesse contexto. Mas a pessoa comum, ela é aquela pessoa medieval que tem medo de tudo, que é tudo coisa do demônio, né? Aquela questão da igreja super forte. Então, a igreja até sabe que existe a Ordem de Hermes, muitos nobres sabem, mas não é uma coisa que, né, aparece na TV e não sei o que. As pessoas falam, meu, coisa esquisita tem no mundo, todo mundo sabe disso, né? Uhum. Não creio em las brujas, né? Mas, então, existe essa relação com os mundanos, essa relação com a igreja, tem todo um lado político também que você pode explorar se esse for o interesse da sua campanha. E tem suplemento de renascença, por exemplo, assim, tipo, avançando a cronologia? Não, na verdade a renascença é meio que marca o fim da era da magia, porque é quando a ciência começa, isso ele acabou explorando muito mais no jogo do mago, né? Mas no jogo do Ars Mágica ele não tenta entrar muito nessa época, mas o que se entende é que cada vez menos vai tendo magia e vai tendo o controle do domínio. Né? O domínio é o poder da igreja, mas também é o poder da antimagia, né? Da coisa que depois vai entrar essa questão da razão. Nos primeiros Ars Mágica tinha mais isso mais forte, assim, da questão da razão e da tecnocracia, meio que acabando com a coisa da magia. Na quinta edição não existe essa força da ciência, mas meio que está subentendido que um dia vai acabar a magia. Assim como um dia vai acabar os lugares feéricos e, enfim. E bom, agora vamos falar dos seus jogos. Primeiro, como é que você descobriu esse jogo? Você já conhece ele há muito tempo ou ele é uma aquisição recente no seu acervo? Então, a galera jogava isso já faz tempo, eles jogam desde a terceira edição, esses meus amigos que jogam comigo, sei lá, faz mais de 15 anos, e foi aí que eu conheci. Eles já conheceram por outros amigos também que trouxeram, acho que foi até uma galera do Rio que originalmente trouxe isso pra cá, e não é um jogo super conhecido, é um jogo meio pequeno. Né, meio que era um subjogo ali dentro da White Wolf, nunca teve a popularidade que teve o GURPS, os jogos né, o Vampire, ou claro, Dungeons and Dragons, assim, sempre foi um jogo nunca menor. Foi uma licença que eles exploraram muito, eles sempre deixaram assim, ó, tá aí, né, tem um livro, mas eles nunca, a menina dos olhos da White Wolf era o Mundo das Trevas, né? Era uma galera de Berkeley que jogava, que curtia e que levava isso adiante, e até hoje é meio assim, né, são sempre livros com tiragens pequenas, é um jogo menor. Uhum. E as suas aventuras? Conta um pouco pra gente, dá um resumo aí do que está acontecendo nas suas campanhas. Você explora temas diferentes nas duas campanhas ou é basicamente o mesmo jogo com personagens diferentes? Não, é bem diferente, é bem diferente. Assim, das 3 aventuras que eu tô jogando ou mestrando, elas, por exemplo, se passam em tribunais completamente diferentes. Então, uma se passa no tribunal de Novgorod, que seria mais ou menos na região da Rússia. Então, ali... né, fala-se um pouco de polonês, ali já lá no leste da Polônia e começo do que hoje é a Rússia. A outra campanha é no Tribunal da Transilvânia,
Então, a gente está no que é a região da Bulgária hoje. E a outra que eu estou mestrando, por exemplo, é completamente diferente, que é na Normandia, né? Então, por exemplo, uma campanha na Normandia tem muito mais a ver com a relação entre os nobres, a questão de vassalagem e sucerania, a questão do fim da magia e o avanço da civilização. Uma campanha em Novgorod, por exemplo, já tem muito mais a ver com a questão, né, dos xamãs locais, da coisa da terra desbravada, de ser, né, de encontrar coisas muito muito loucas ali que tem no meio da Rússia que ninguém sabe direito, que era uma coisa meio bárbara para a época, né? Uhum. E na Transilvânia, por exemplo, já tem... É uma aventura que não necessariamente usa a questão da Transilvânia, que é onde fica um Stremer, né? Que tem toda uma questão de querer ter o controle da ordem e ter esse lado mais político. Mas a gente, por exemplo, acabou de enfrentar a invasão dos mongóis. Então, né, como que isso influenciou a ordem, o que a ordem fez para tentar evitar que suas bibliotecas não fossem destruídas. Então, acaba tendo muitas coisas diferentes. E que tipo de inimigo tem? Um dos jogos é mais intriga política e o outro é mais nessas lendas e culturas eslavas ali. Então, que tipo de monstro você está colocando? Tem vampiro, por exemplo? Tem fantasma? Ou são inimigos assim? Os inimigos são outros magos malzinhos? Inimigos tipo de monstro típicos você de tá uma tirando campanha de Ars Mágicas são criaturas dos 4 reinos, né? Então, você luta com outros magos, que podem ser magos da Ordem de Hermes, mas provavelmente vão ser magos não herméticos, ou criaturas mágicas, de maneira geral. Então, dragões, por exemplo, podem ser criaturas mágicas que podem acabar sendo inimigos dos magos por motivos diversos. Fadas, em geral. Fadas sempre tretam com mortais, então sempre acaba tendo conflito. O infernal, né? Então demônios e coisas do tipo, que é uma coisa bem real, né? E os demônios são bem sinistros no mundo da Ars Mágica. Então, aquela coisa da corrupção, né? De realmente tentar e destruir a alma. Porque o divino também é muito real, que pode ser também um oponente dos magos, né? Uhum. A questão da força da igreja, a diferença é que, assim, o divino, ele realmente é o divino. Então, é uma causa meio perdida, se você quiser ir lutar contra Deus. Porque, querendo ou não, no universo das mágicas, Deus é uma presença completamente real e, enfim, tem lá seus santos caminhando na Terra e as pessoas sabem que é um poder real, né? Não tem como negar a existência do Senhor. Fantástico. Bom, acho que já deu nosso tempo aqui, a gente começou 15 minutos atrasado, então fomos 15 minutos além do tempo. Nós tivemos um telespectador, cara, enquanto a gente falava aqui, você percebeu? Ó, que beleza. Eu abri aqui pra ver, não sei se fui eu. Não foi você não, o Daniel Figueroa tá assistindo a gente. Obrigado pela audiência, Daniel. Isso aqui era um teste, foi a minha primeira gravação, meu primeiro hangout. Eu queria ver se eu conseguia gravar por aqui, eu vou ter que extrair o vídeo do YouTube. Inclusive, Ana, eu estava olhando aqui, tem um add-on, que eu vou instalar no Audio Hijack, que parece que ele é um plugin para o Google Hangout. Ah, legal. Mas só o fato de eu estar gravando no YouTube, depois já é o suficiente, né? Eu já extraio o MP3 depois. Daniel, eu vou ficar por aqui então. Se você quiser muito fazer obrigado. de novo, outro dia, do mesmo esquema, e deixar isso como teste, fica à vontade. Se quiser publicar isso, show de bola, espero que as pessoas gostem. Esse está ótimo. Esse está ótimo. Se vocês quiserem deixar dúvidas também, pra gente abordar aí no próximo encontro também. O que eu estou pedindo para os ouvintes são e-mails. Manda e-mail para vozes@terceiraterra.com ou webmaster@terceiraterra.com, que eu vou fazer episódios, começando a temporada 2003, eu vou utilizar esses e-mails como ponto de partida de episódios, ou então usar o e-mail, né, em algum momento assim, para ter discussão. Então, e vai valer para cá. Às vezes tem alguma coisa que eu acho legal conversar com você. Então, vamos fazer isso regularmente, quem estiver ouvindo isso aqui. Vai ser. A gente inicialmente está marcando para toda quarta-feira às 9 da noite, que é um dia tranquilo para você e para mim, né, Anand? Uhum. Então, quarta-feira que vem, às 9 da noite, a gente se encontra aqui de novo. E aí você conta o que andou acontecendo nas suas campanhas de Ars Mágica. E eu conto o que andou acontecendo nas minhas campanhas aqui, que esse fim de semana eu vou fazer um playtest de um jogo. Eu vou viajar no fim de semana, na verdade, mas eu volto no domingo. A minha mulher não ia tirar a folga na sexta e de repente ela conseguiu a folga, porque ela descobriu assim, ninguém pediu. Todo mundo assumiu que alguém já tinha pedido, então ninguém pediu. Então a gente volta no domingo, eu não dou aula na segunda também, então eu vou mestrar um sistema que me foi pedido, um amigo me pediu um favor para eu fazer um playtest no sistema. Eu vou fazer isso e eu conto aqui como foi.
Tá bom, tô fazendo playtest também do Day the Next, se sobrar tempo aí a gente fala disso. Beleza então, cara. Até a semana que vem. Falou. Bom feriado, até a próxima.